O Spinoza, ele, na parte 4 da obra principal dele, que é a Ética, ele vai definir a servidão humana da seguinte maneira. A servidão humana era a impotência humana para poder regular e refrear, né, os afetos, paixões. Então o homem é servo quando ele está impotente para regular, ou seja, ele excede aquilo que ele pode, e também ele não refreia, ele não consegue impedir certos afetos, paixões que são nocivos. Ele é facilmente, então, levado pelos afetos, paixões. Uma característica do servo qual é? Né? Ele sabe o que é melhor para ele, mas ele continua fazendo o que é pior. Né? Ele até aprova o que é melhor, né? Mas ele segue fazendo o que é pior porque ele é dominado por um afeto, paixão. E a questão do Spinoza é a liberdade humana. E essa liberdade humana ela vem através de um conhecimento dos afetos. Para isso, então, é importante a gente entender como que os afetos eles são produzidos na gente. E qual é a força ou a potência, então, da nossa mente de, ao conhecer a produção dos afetos, a gente, então, se tornar livre, ou seja, a gente produzir os nossos próprios afetos. O Spinoza vai dizer o seguinte, a mente humana, ela está unida ao corpo. Então existe algo na gente que não é corpóreo, que é a mente, que conhece, que pensa, que se recorda, que também deseja, e que conhece primeiramente as modificações do seu próprio corpo. O Spinoza vai dizer o seguinte, que o nosso corpo ele sofre sempre modificações das misturas com os outros corpos, com os encontros, né, com os outros corpos. E aí é produzido no nosso próprio corpo o que o Spinoza vai chamar de afecção ou imagem. Então as imagens ou as afecções são produzidas nos encontros entre os corpos. Imagens olfativas, imagens gustativas, imagens táteis, etc. São impressões. Eu gosto de usar uma imagem, né? A afecção ou essa imagem, ela é uma impressão, tal como uma carimbada, né? O carimbo é um corpo que atinge um outro corpo e aí ele deixa uma impressão. Isso que é a afecção ou a imagem para o Spinoza. E a nossa mente, como ela não está separada do corpo, ela conhece certas afecções, ela considera presente certas imagens. Então, quando a gente imagina algo, a gente sempre imagina algo que afetou o nosso corpo. O nosso corpo foi afetado por um outro corpo, esse outro corpo deixou uma impressão na gente, e aí a nossa mente, que está unida ao corpo, ela considera essa impressão presente. Então a gente tem consciência, basicamente, do quê? De uma imagem. Então, o Spinoza está dando a gênese do conhecimento de primeiro gênero, que ele vai chamar de imaginário. A gente imagina, então, impressões ou afecções que foram produzidas no nosso corpo só pelo fato de a gente existir. E a todo momento, então, a gente conhece esses efeitos dos outros corpos sobre o nosso próprio corpo. Então ele vai chamar isso de afecção, que é a própria imagem. A imagem é corpórea, só que a presença da imagem enquanto consciência, isso já é imaginação. Só que tem uma outra coisa que o Spinoza vai dizer que está envolvida aqui também na produção da imagem, que ele vai chamar de afeto, que é diferente da afecção, só que o afeto envolve necessariamente a afecção. O afeto, então, ele é a variação da nossa potência de agir, do nosso esforço para perseverar na nossa própria natureza. Isso aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque para o Spinoza, tudo aquilo que existe se esforça para perseverar na sua própria natureza. Uma célula, um cão, uma árvore, a gente, qualquer coisa então na natureza se esforça para perseverar na sua própria natureza. Ou seja, não se esforça para se destruir. Ela se esforça para aumentar a sua potência de agir sobre o mundo. Só que o afeto, diz o Spinoza, é o favorecimento ou o constrangimento dessa potência de agir. Então, ela é a variação da potência, a variação do esforço. O que é isso? Uma hora, esse meu esforço ele é favorecido,
num outro momento, esse meu esforço ele é constrangido. Então, o afeto é a variação desse esforço. Só que o que acontece? O afeto é diferente da afecção, é diferente então da impressão, da imagem, sim. Só que o afeto, diz o Spinoza, ele é produzido através da afecção. É a afecção que produz o afeto. Tomo água, ouço um som, como algo, ou seja, são modificações que o meu corpo sofre, só que gera em mim essas modificações um afeto, uma variação da minha potência de agir, né, no corpo e também na mente. Então o afeto ele envolve necessariamente a afecção. Então o que acontece então? Quando a gente tem consciência de uma imagem, eu imagino um som que eu ouvi, eu imagino um alimento que eu ingeri, eu imagino a voz de alguém, né, que eu ouvi, etc. Então eu estou imaginando, e quando eu imagino eu considero o corpo que me afetou presente. Só em imaginação, o corpo pode nem existir mais, mas eu continuo imaginando a presença daquele corpo. Então eu tenho consciência da imagem e ao mesmo tempo eu tenho consciência do afeto, que é a variação então da minha potência de agir no corpo e também na mente. Basicamente então, só para simplificar aqui, quando então eu tenho consciência de uma imagem e também de um afeto de alegria, por exemplo, ou um afeto de tristeza. Interessante isso, por quê? Porque aparece para a gente aquilo que o Spinoza vai chamar de ideia inadequada. Por que inadequada? Porque existe uma mistura da imagem com o afeto, sendo que imagem e afeto são distintos, só que eles aparecem na minha consciência misturados. Então eu tenho consciência de uma imagem e ao mesmo tempo a consciência de um afeto. E por não fazer essa distinção entre a imagem e o afeto, eu fico na servidão então. Eu sou governado pelos afetos. É isso que a gente vai ver aqui nesse desenvolvimento que eu vou fazer aqui. O Spinoza, ele vai dizer o seguinte: é ideia inadequada, por quê? Porque eu ligo a causa do afeto à imagem do corpo que me afetou. O corpo que me afetou, na verdade, o que eu conheço do corpo que me afetou é só um resíduo, é uma crosta. Né? Eu não conheço aquele corpo comendo, trabalhando, vivendo. Eu só conheço da maneira como ele me afetou. E aí, se ele me afetou de um modo que favoreceu a minha potência, eu vou imaginar então que esse corpo é a causa da minha alegria, que aumentou a minha potência. Ou então, se esse corpo constrangeu, né, o meu esforço para perseverar na minha própria natureza, eu vou imaginar que aquele corpo então é a causa da minha tristeza. Eu não separo então a imagem do afeto. Eu vou ligar a causa do afeto à imagem que eu tenho consciência. Esse é o primeiro gênero de conhecimento para Spinoza, que aqui a gente está na servidão, que não é só que concerne apenas a maior parte dos homens na época dele, no século XVII, né? Mas que continua também presente na maior parte dos homens na nossa época, ou seja, os homens reduzidos aos efeitos, à sua consciência, né? Mas não exercem de fato a capacidade de pensar, né? Que é conhecer a própria natureza como causa dos próprios afetos. É toda a questão do Spinoza e a liberdade humana que passa exatamente por um conhecimento dos seus próprios afetos. Então veja só o que Spinoza vai dizer aqui. Ele diz então que tudo aquilo que existe se esforça para perseverar no seu ser. Ele usa uma palavra lá em latim, né? Já que a ética ela é escrita em latim. Essa palavra é conatus, que se traduz exatamente por esforço. E ele vai dizer o seguinte: esse esforço ele vai dar o nome de desejo. É o primeiro afeto. O desejo é a nossa própria potência, o nosso próprio esforço. Se esse desejo para perseverar na nossa própria natureza ele é favorecido, a gente fica alegre. Então a alegria já é o segundo afeto. Se esse desejo ele é constrangido, a gente fica triste. A tristeza aqui é o terceiro afeto. Então Spinoza vai dizer o seguinte: existem 3 afetos primários. A partir desses afetos primários, todos os outros afetos então são produzidos na gente. Então, o que acontece? Qualquer um de nós experimenta esses 3 afetos aqui: desejo, alegria e tristeza.
Ele define a alegria, por exemplo, né? A alegria é a passagem da mente a uma maior perfeição. Essa passagem é uma diferenciação de mim mesmo. Eu me modifiquei, passei a uma maior perfeição, então eu estou alegre. Por quê? No fundo, porque eu encontrei um corpo que se compôs com a minha própria natureza. Esse é o raciocínio do Spinoza. Houve uma composição de corpos. Um encontro com alguém, um encontro com a água, um encontro com um alimento, um encontro na praia, enfim, imagine qualquer tipo de encontro que corpos, não só corpos sólidos, né? O som também é um corpo, né? O ar também é um corpo, enfim, corpos que combinaram com o meu próprio corpo. Então aumenta a potência do meu corpo e ao mesmo tempo aumenta a potência da minha mente. Esse é o raciocínio do Spinoza, na verdade é isso, é a composição de corpos que me tornou alegre. Passei a uma maior perfeição. Só que se eu encontro corpos que não combinaram comigo, um ruído, por exemplo, um alimento que me fez mal, um ambiente que também não se compõe comigo, ocorre então uma diminuição dessa minha potência de agir. Então eu passo a uma menor perfeição, eu não estou imperfeito, porque para Spinoza não existe imperfeição, existe maior ou menor perfeição. Então eu me diferencio, só que eu passo a uma menor perfeição. Quero ficar na tristeza? Não quero. Eu quero alegria. Essa que é a questão importante aqui. Né? Porque se eu não conheço de fato o que é a própria natureza, eu vou imaginar que causas exteriores, sempre causas imaginárias, né, na verdade, são a causa, na verdade, da minha alegria e da minha tristeza. Tem uma coisa interessante que o Spinoza diz aqui. Como a tristeza que a mente experimenta, por exemplo, no estado associado daquilo que ocorre com o corpo dela, se a potência do corpo de agir ela é totalmente constrangida, ele vai chamar essa tristeza de melancolia. Melancolia, então, para o Spinoza, é quando o indivíduo se relaciona, na maior parte da sua vida, com indivíduos humanos e não humanos que não combinam com a sua própria natureza. Ele tenta se adaptar, né, a um ambiente que para ele é nocivo, só que ele fica melancólico, né? Diminui a potência de agir do corpo e também da mente. O contentamento é uma alegria quando toda a potência do corpo é favorecida. Então esse indivíduo, na maior parte então da sua existência, ele consegue então encontrar na natureza os indivíduos, sempre humanos ou não humanos, né, que se compõem com a natureza dele. Então ele fica contente, essa alegria é um contentamento, porque toda a potência do corpo é favorecida. Depois vocês vão ver, né, por esse percurso que eu vou fazer aqui, de 1 hora, né, aproximadamente, que para o Spinoza havia exatamente, para a gente poder alcançar então um conhecimento adequado do que é a própria natureza, passa então pelo afeto de contentamento. Quando a gente já está vivendo num modo tal que a gente consegue encontrar entre essa infinidade de corpos da própria natureza, aqueles que se compõem com a minha própria natureza. Aqueles que eu seleciono, que passo a constituir um mundo próprio, né, para falar de uma maneira mais próxima aqui da etologia. Todos esses afetos, então, de Spinoza, seja homem sábio, né, homem livre, seja homem servo ou ignorante, experimentam alegria, tristeza e desejo. O problema começa a partir daqui, que é o seguinte: quando eu associo a causa de um afeto. Já falei para vocês, eu tenho consciência da imagem, tenho consciência do afeto. Só que eu não dissocio a imagem do afeto. Por não dissociar a imagem do afeto, ligo a causa do afeto. A imagem do corpo que me afetou, aí a gente está no pior dos mundos, né? Aí eu estou na servidão. Por quê? Porque, na verdade, eu vou atribuir causas imaginárias, sempre exteriores, aos meus afetos, que eu tenho consciência. Ninguém precisa me querer convencer. Por exemplo, eu estou alegre. Só que eu preciso de uma causa da minha alegria. É claro, eu tenho aquela imagem do corpo que me afetou. Então eu associo a causa do afeto, da alegria, por exemplo, à imagem do corpo que me afetou. Então diz o Spinoza,
A alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior produz um outro afeto em mim, que é o afeto de amor. Isso é produzido, eu não escolhi isso. Por quê? Porque eu associo a causa da alegria à imagem do corpo que me afetou. Então eu passo agora a ter um afeto de amor para com o objeto que supostamente é a causa da minha alegria. Ora, não é isso que eu quero? Eu não quero perseverar a minha natureza? Eu não fiquei alegre? Não tem nada na natureza que queira ficar triste? Ora, então eu vou querer conservar aquele objeto que supostamente então é a causa da minha alegria. Então surge aqui o amor. E antes que as pessoas fiquem assustadas, né? Então o Spinoza diz que não tem que ter amor, né? Ele vai dizer que existe um amor de segundo gênero e existe um outro amor de terceiro gênero de conhecimento. São 3 gêneros de conhecimento para o Spinoza, né? Existe um outro amor que é o amor à vida, né? Do segundo gênero, né? Amor na linguagem dele, do século XVII, a Deus, né? E para quem não conhece a obra do Spinoza, o Deus dele é imanente, né? É a própria natureza, né? O Deus então lá da teologia, né? Que é aquilo que eu chamo de pegar ou largar, né? Ou você acredita ou então larga, né? E vai buscar coisas mais interessantes para a sua existência, certo? Então olha só o que o Spinoza está dizendo aqui. Como eu não conheço a ordem da natureza, que produz corpos, que produz imagens, que produz afetos, que produz pensamento, eu estou na ignorância. Isso que é o ignorante do Spinoza. O ignorante não é aquele que não tem instrução. Às vezes acontece o contrário, né? Tem tanta instrução e é ignorante. Por quê? Porque ele não conhece a ordem real da natureza, que produz tudo aquilo que existe. Então, o que acontece aqui? Por justamente eu associar a causa da alegria ao objeto que me afetou, eu passo a amar o objeto que me afetou. O contrário, o que acontece? Estou triste? Também ninguém precisa me convencer da minha tristeza. Eu sinto isso, tenho consciência disso. Tenho também consciência do corpo que me afetou. A imagem do corpo que me afetou está presente. Sabe aquela história que você está imaginando que é arrancada a consciência, é isso? Ele até diz, né, a mente se esforça para considerar presente as coisas que a alegram. Mas nem sempre a gente consegue imaginar as coisas que nos alegram, né? Você tem um mau encontro, aquilo te produziu tristeza, você fica 1, 2, 3, uma semana imaginando aquilo, e enquanto você imagina aquilo, diminui a potência da mente, você está triste, e também diminui a potência do corpo. O corpo então tem a sua potência também diminuída quando a mente imagina algo que a entristeceu, certo? Mas por justamente não querer ficar na tristeza, o que acontece aqui? Eu vou odiar o corpo que me afetou. Então também não escolhi odiar, né? É essa associação do afeto com a imagem. Agora eu quero destruir o corpo que me afetou. O amor eu quero conservar, é meu, só para mim. Toda hora que eu estiver ali, vou me alegrar. Que bom, é o melhor dos mundos, certo? No outro caso é diferente. No outro caso eu quero destruir a suposta causa da minha tristeza. Para poder amar eu tenho que estar alegre, não tem como. Para poder odiar eu tenho que estar triste. Primeiro eu tenho que passar por tristeza para poder odiar. Eu primeiro tenho que estar alegre para poder amar, certo? A inveja, por exemplo, é quando então eu odeio alguém que tem algo que eu desejo. No mundo corporativo isso é muito comum, né? Você tem lá uma função, né? 10 disputam, só um pode ter. Se aquele sujeito então ganhou, você não ganhou, né? Você vai invejá-lo. Você odeia ele e imagina que ele é a causa da sua tristeza. Nesse contexto, o Spinoza chama de inveja. É um ódio que deriva de uma tristeza, que você imagina que aquele sujeito que tem algo que você não tem é a causa da sua tristeza. Então isso é inveja. Se ele perder aquele cargo lá, você fica alegre, tá? Eu não tenho, mas ele também não tem. É querer torcida de time de futebol, né? Eu estou na pior, mas se o time adversário fica pior também, que bom, né? Eu tenho uma alegriazinha ali. O ciúme, estou pensando outro aqui também, certo? A gente poderia ficar uma aula, né, só para poder falar sobre uns 20 afetos, pelo menos, desse que o Spinoza define na parte 3 da Ética. O ciúme é exatamente quando eu imagino, sempre a imaginação aqui, né? Imagino isso, imagino aquilo. Eu imagino que o objeto amado ele está unido a uma outra pessoa, por exemplo.
agora, aquele objeto que eu amava, né, agora eu odeio. Olha que beleza de amor é esse, né? Uma hora você ama, né? Só fiquei triste, agora eu te odeio. É o mesmo objeto, né? Porque eu imagino que aquele objeto está unido a agora uma outra pessoa. Mudar a palavra aqui, objeto por pessoa, então, para isso ficar mais humano, né? Então é uma pessoa que eu amo ou eu amava, né? E agora eu imagino ela unida a uma outra pessoa. O Spinoza é o seguinte: tem um ódio duplo aqui. Olha que beleza. Você odeia o objeto amado, né, a pessoa amada, e você tem inveja daquele indivíduo, daquela pessoa que está unido agora à pessoa amada. Inveja aquela pessoa, né, que está unida à pessoa amada, e também odeia aquela pessoa que era, né, amada. Isso é inveja, certo? São afetos que derivam exatamente daquela velha história que eu falei para vocês. Eu sei que estou alegre, sei que estou triste, tenho a imagem do corpo que me afetou, imagino então, então é por causa disso. Eu vou delirando, né? Eu vou começar então, claro, é por causa disso. Aí esses afetos são facilmente produzidos em mim, eu não consigo refreá-los, né? Servidão humana, não refreio, eles são produzidos em mim, facilmente. Mas existem afetos também relacionados a uma causa interior imaginária, diz Spinoza, que é o tal do sujeito livre-arbítrio, né? Aquela velha história, né? Que é uma noção que está muito enraizada na nossa cultura, que é a noção do livre-arbítrio, né? Que atravessa a obra do Spinoza, do Nietzsche, do Bergson, ou seja, são pensadores que criticaram o livre-arbítrio. Na verdade, o que é a noção de livre-arbítrio que o Spinoza, por exemplo, aqui está combatendo? É imaginar que nós estamos isolados da natureza. Nós não somos afetados por nada. Que a gente pode, a qualquer momento, agir de acordo com um bel prazer. Não. Né? O frio está aí, você tem que se agasalhar. Você está com fome, você tem que comer. Você está com sono, você vai dormir. Então não tem livre-arbítrio. É isso. Ou seja, a natureza na gente, ela está agindo. Né? A gente tem que se adaptar, né, a certas determinações da própria natureza. Então não existe essa ideia de um sujeito isolado da natureza. Não tem como. Não comer vai morrer, é óbvio, certo? Mas o que acontece? A noção do livre-arbítrio está tão enraizada na nossa cultura, o que acontece? O sujeito passa então a experimentar afetos que eu mantenho na servidão, por justamente ele acreditar no livre-arbítrio. É essa causa interior imaginária que eu estou destacando aqui. Então ele vai dizer o seguinte: faço algo e alguém elogia a minha ação. Aquele famoso tapinha nas costas, sabe? Eu experimento um afeto de satisfação comigo mesmo. Eu digo assim: nossa, eu sou bom mesmo, né? Sou melhor que os outros. Isso vai dar num outro afeto, que é o afeto de soberba. A alegria dele vem exatamente do reconhecimento. Nossa, como você é inteligente, né? Como você é incrível, né? Então ele precisa disso, soberbo. Ele age, as suas ações são elogiadas, aí ele se torna então soberbo. Diz o Spinoza, é o mais ignorante de si mesmo, o soberbo. Porque se os aplausos cessarem, está perdido, já era, né? Tem que sair na cara, né? Tem que sair na Globo, né? Tem que estar sempre na mídia, né? Tem que estar sempre ali dependendo dos elogios, porque é daí que vem a alegria que ele experimenta, certo? E a tristeza relacionada a uma causa interior imaginária, né? Eu faço algo e alguém olha assim com aquela cara bem, né, de reprovação, né? Você não devia ter feito isso. Aí eu experimento arrependimento, eu fico envergonhado e experimento arrependimento. Fala, nossa, que pisei na jaca, né? Porque você acredita também no livre-arbítrio. Você imagina que você poderia ter agido de um outro jeito. Se eu tivesse feito de outro jeito, seria melhor. Então na próxima vez eu vou tentar agir corretamente. Aí eu vou lá e piso na jaca de novo, né? Aí as pessoas continuam reprovando as minhas ações. Aí eu fico então arrependido, fico triste. Isso vai dar então, em latim está abjectio, né? E aí tem tradutores que traduzem por abjeção, ou a melhor tradução da ética, que é a do Tomás Tadeu, né? Ele escolheu uma outra palavra que é rebaixamento, que dá um sentido exatamente isso. É esse que se sente o pior de todos. Tudo que ele faz dá errado, né? Em casa, na escola, no trabalho, todo mundo reprova tudo que ele faz. Ele se acha o pior de todos.
Ele se arrepende, daí ele se torna então rebaixado. Né? Nem vou tentar de novo, já vão atacar as pedras para cima de mim, certo? Então ele fica triste com ele mesmo. O soberbo fica alegre com ele mesmo, mas da onde vem? Do reconhecimento. Esse que se rebaixa fica triste com ele mesmo, mas no fundo da onde vem? Da censura. É sempre isso, sempre de fora. Entendeu? Esses afetos são afetos paixões que me mantêm ignorante, servo desses afetos paixões. Poderia falar sobre vários outros, avareza, luxúria, vingança, mas o Spinoza ele está pensando em outros afetos que ele vai chamar de afetos ações. Muito interessante isso, porque esses afetos ações eles já derivam a partir de uma capacidade da nossa mente de conhecer a ordem da natureza. É muito interessante isso, porque o Spinoza ele vai exatamente fazer esse movimento da transmutação das paixões em ações. É quando a gente se torna finalmente então livre. Então a liberdade do Spinoza não é aquela liberdade prometida no outro mundo, cristã, né? Por exemplo, no mundo do além, né? A liberdade do Spinoza ela é vivida, ela é experimentada neste mundo, mas haja esforço. Se eu tivesse aqui com uma taça de vinho, não sei nem qual é a marca do vinho, eu vou e tomo o vinho, e aí vamos imaginar que esse vinho ele se compôs comigo, nesse ambiente aqui, dando aula, essa história toda. Eu digo assim, gente, o vinho é bom, este vinho é bom. Ele vira um valor universal, a gente está na moral aqui. Aí vocês vão experimentar, nossa, passei mal. Você não falou que era bom? Por quê? Porque os corpos, eles têm capacidades singulares de serem afetados pelos mesmos corpos. Então não tem como você transformar algo num valor universal. É bom para todos, ou é mal para todos. Isso não existe, certo? Isso é uma invenção moral. Então eu seria um moralista, só pegando esse exemplo aqui do vinho, e dizer o seguinte, a partir do efeito que foi produzido em mim, ele é bom, eu amo ele, né? Eu quero conservar ele, né? Eu quero tomar mais ainda, né? Mais uma taça, que é tão bom, né? Então eu vou continuando lá. Né? Eu tomo a terceira, a quarta, já começa a fazer mal. Mas não era bom? Porque, na verdade, é a mistura, é a composição, que era boa. Já não há mais composição, agora essa mistura ela é má. A mistura, não o objeto. A moral nossa, ela ensina exatamente o contrário. Ela nos mantém na ignorância. Ela diz, a coisa é boa ou má. Isso é um equívoco absurdo. Isso é abandonar a capacidade que a gente tem de conhecer as relações entre os corpos, aquilo que convém à nossa natureza e aquilo que não convém à nossa natureza. A gente abandona isso, só que isso exige esforço, certo? Exige estudo, pensamento, quebra de hábitos, certo? É um trabalho de uma vida. E isso dificilmente isso é ensinado em escolas, por exemplo, que é exatamente onde seria justamente o local, né, para uma educação que seria uma educação realmente para o conhecimento, para a liberdade. Evidentemente não é essa educação que é essa que a gente encontra. Mas voltando aqui, tem uma questão do Spinoza que é exatamente essa, ou seja, da gente se servir das paixões para poder experimentar os afetos, ações. Ele vai dizer o seguinte, olha, entre esses afetos todos, alegria, tristeza, melancolia, contentamento, amor, ódio, essas coisas todas, existem afetos que a gente deixa de lado, tendo em vista então a liberdade, né? Ou seja, o ódio não é importante, né? A inveja não é importante, ou seja, esses afetos são nocivos. Mas existe um afeto que ele é aquele que tem que ser mais cuidado, que é o afeto de contentamento, a alegria enquanto contentamento. Contentamento, o que é para o Spinoza? Contentamento é quando toda a potência do corpo ela é favorecida, não é só uma parte só. Então, na verdade, eu não fico só então reduzido a aquilo que favorece só uma parte do meu corpo. Na verdade, aqui eu me alegro com muitas coisas, diz Spinoza. Sei lá, eu vou numa exposição, eu me alegro, eu vou assistir um filme, eu me alegro, eu vou comer, eu me alegro, eu vou beber, eu me alegro, eu vou estudar, eu me alegro, ou seja, eu vou então permitindo que o meu corpo seja afetado de muitas maneiras. Isso faz então com que eu não fique dependente de apenas um objeto, que aí passou efeito, eu quero de novo. Na verdade, agora eu sou
eu experimento alegria de muitas maneiras. Por isso que ele vai dizer que esse afeto ele é mais interessante. Por quê? Porque aí a potência da mente de produzir a ideia adequada agora, que é conhecer a ordem da natureza, ela é estimulada, ela não é constrangida. Até o ponto, diz Spinoza, então, que você então já está agindo, já está selecionando os corpos que se compõem com a sua própria natureza, então você já está agindo, até o ponto então onde você concebe a si mesmo como causa adequada dos seus próprios afetos. Você fica alegre então com a sua própria potência de agir sobre a própria natureza. Por quê? Porque a alegria, paixão que você experimenta, ela não veio ao acaso. Ela não veio de um objeto que supostamente é a causa dela, da alegria. Ela veio porque, na verdade, você se compôs com o objeto. Tem uma aula do Deleuze muito interessante sobre o Spinoza. Na verdade, tem várias aulas transcritas do Deleuze, que foi um grande espinosista. E ele dá um exemplo muito interessante numa dessas aulas. Ele fala sobre um garoto que ele entrava no mar e a onda batia nele, no corpo dele. E não sabia nadar. Então, a onda do mar produzia tristeza nele. Até o ponto onde ele conquistou um ritmo, uma composição entre o corpo dele e o mar. Aí ele passou a nadar. Isso é uma efetuação de potência. Um ritmo ali onde de fato a vida ela se torna mais intensa. Mas para isso é necessário experimentação. Também até tristeza, tal como a onda do mar, sujeito, ninguém nasceu sabendo nadar, que passa então através de esforço, através de experimentação, conquistar então um outro corpo. Essa conquista ela envolve uma composição, consigo me compor com outro, é ali onde vai, certo? O cara que inventou o surf, nem sei quem inventou o surf, nem sei como, é isso, você inventa uma maneira de se compor com outro corpo ali. Isso faz então o indivíduo experimentar uma alegria consigo mesmo. Aquela alegria então, ela não veio ao acaso, ela vem exatamente por uma ação sobre o mundo, por uma experimentação sobre o mundo, por um risco, envolve um risco também, posso me afogar, enfim, pode não dar certo, e aí ele conquista então um outro corpo. Então isso faz o sujeito então experimentar uma alegria consigo mesmo, que o Spinoza vai chamar de satisfação consigo mesmo, que não é aquela que eu já falei antes, que você faz algo e aí a pessoa ela elogia e aí você fica alegre com você mesmo. Não é essa. Essa satisfação consigo mesmo é por essa efetuação de potência. Ou seja, eu consigo então agir sobre o mundo, me compor com os outros corpos, e aí eu digo para mim mesmo, na verdade eu sou causa desses afetos de alegria. Eles não vieram então ao acaso. Então eu sou uma potência real da natureza de agir sobre o mundo, de selecionar maneiras de ser afetado e de criar um mundo próprio. Que os outros criem o seu mundo próprio. Seria uma postura moralista, dizer que todo mundo tem que nadar, todo mundo tem que ser surfista, por eu justamente me alegrar, por efetuar a potência ali. Que cada um então encontre onde você pode encontrar essa capacidade de efetuar a sua própria potência. É isso. Isso envolve então risco, experimentação, paciência, doses de prudência, etc. Então o Spinoza vai dizer o seguinte, então aqui a gente tem uma alegria ativa. É diferente daquela alegria que derivou dos encontros entre os corpos. Não que ela seja nociva, não é isso. Mas, reduzido a ela, eu não conquisto essa alegria ativa. E ela é produzida quando a minha mente, então, por ter já aquele contentamento, eu já estou vivendo um jeito que eu vou me alegrando, que a minha mente, então, tem a alegria, aliás, ela tem essa ideia adequada, que me faz exatamente ter essa alegria ativa, que ele nomeia satisfação consigo mesmo. Mas também, diz Spinoza, existe um outro desejo, que é um desejo ativo também. Que esse desejo, ele deriva também da ideia adequada. Esse desejo de cada vez mais viver de uma maneira livre. E por justamente ter esse desejo de viver de uma maneira cada vez mais livre, eu sou capaz então de ter a moderação, o tal do regular os afetos lá que ele diz lá. Se lembra, a servidão humana é impotência para regular e refrear os afetos nocivos. É isso.
Se eu sou livre, eu consigo então regular os afetos, ou seja, se eu exceder a dose, vai fazer mal, então segura. Para o outro, se 10 taças se compõem com ele, que bom, comigo não se compõe. Então, eu passo então a ter esse conhecimento das doses, ou seja, onde ali eu passo então a perder potência, certo? A minha vida ela vai se entristecendo. Então, o tempo exatamente me compor com os corpos, de modo que aí eu tenho essa moderação. E também uma característica desse desejo de continuar vivendo de uma maneira livre é a generosidade. Então, ao mesmo tempo que esse sujeito ele pensa nele mesmo, ou seja, eu tenho que me cuidar realmente, porque se eu exceder as doses, eu estarei na pior. Eu também tenho um desejo de ajudar os outros homens. Pode parecer uma coisa talvez até piegas, cristã, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Essa generosidade do Spinoza, ela vem exatamente porque você já está alegre. Não é porque você está tristinho, você vai ajudar o outro que está triste, certo? Que aí já é a compaixão cristã. Então ela não é por dó, né? Porque você já está alegre, já é ativo e você quer cada vez mais homens vivendo desse jeito. Cada vez mais, né? Vivendo de uma maneira livre. Efetue a sua potência, crie seu mundo próprio, não importa se vai ser escritor, pintor, cozinheiro, artesão, não importa. Ou seja, desde de fato que você ali efetua a sua própria potência, se alegre com você mesmo. É isso, certo? E uma das maneiras de ser generoso, diz o Spinoza, é ser modesto. Olha que interessante. Ele quer exatamente ajudar o outro. Uma das maneiras de ajudar é ser modesto, não ficar falando de você mesmo, certo? A modéstia, então, tem nada a ver com humildade. É assim, tem coisas mais interessantes para a gente poder conversar do que para falar de si mesmo. É isso, certo? É outra maneira também de ser generoso, perdoar, né? O outro vai lá e fez algo que ele sente o pior dos seres. Você fala, esquece isso, vamos embora, certo? Deixa de lado, né? É uma maneira de você ajudar. Então vejam só, a postura diante da existência é outra, né, entre quem é sábio e quem é ignorante. Inclusive também é produzindo outro amor. Então já para a gente poder avançar aqui no amor, que pode ter ficado algo incômodo, né, pode ter gerado um certo incômodo, né, o amor do primeiro gênero do Spinoza, né, que é o amor ao outro, né, que na verdade aprisiona os dois, né, tanto esse que ama, tanto o objeto é amado. Mas o amor de segundo gênero é o amor, na verdade, aquilo que o Nietzsche chamava já de amor fati. Estou fazendo uma aproximação aqui que cabe com Nietzsche. Amor ao destino. Amor àquilo que lhe acontece. Esse amor, então, diz o Spinoza, ele está relacionado a cada afecção que o corpo sofre, a cada encontro que o corpo sofre. Você continua amando a vida, né? Porque a vida não age por finalidade. Mesmo triste, você ama a vida. Porque a causa da tristeza não é alguém, é a ordem da natureza. Você fica doente, um vírus invade teu corpo, você fica prostrado na cama, certo? Você estava descendo a escada, caiu, quebrou o braço, né? Estava andando de carro, bateu lá o carro e se machucou. É a ordem da natureza. Da mesma maneira quando você se alegra. Não tem ninguém, nada escondido no mundo que está exatamente lá sendo a causa desses afetos. Ah, tá vendo? Agora eu vou ajudar fulano. Tem aquele famoso exemplo do Spinoza, no apêndice da parte 1 da Ética, que é um exemplo banal, né? O sujeito estava andando na calçada, aí caiu uma pedra na cabeça dele. Aí o Spinoza diz o seguinte, o vulgo, ou seja, esse que joga sempre uma causa fora da natureza, vai dizer o seguinte, estranho, né? Por que caiu a pedra na cabeça dele? Né? Acho que foi porque Deus quis. Aí o Spinoza diz o seguinte, não, a pedra ela foi empurrada pelo vento, ela estava num telhado, né? Aí com a força da gravidade ela caiu e bateu na cabeça do sujeito, coitado, né? Estava passando bem ali na hora, né? Aí o vulgo diz o seguinte, mas espera aí, por que teve o vento? Aí você vai explicar cientificamente por que teve o vento. Não, mas por que isso? Porque no fundo vai sempre cair lá na vontade de Deus, né? Então, é um desconhecimento das causas, da ordem da natureza. Então, caiu da escada e quebrou o braço,
Claro, né? Deus está te castigando, certo? Então você vai para uma causa exterior. Aqui no segundo gênero, é evidente que eu sei que também vou experimentar tristeza. Só que aí o que acontece? Eu dissocio a imagem do afeto. O que eu não faço no primeiro gênero. No segundo gênero, eu não ligo a causa do afeto à imagem que eu tenho consciência. Eu ligo às causas reais, que não tem imagem. Por isso que é mais difícil. É um pensamento que ele está além da imagem. Geralmente a gente confunde o pensamento com a imagem, com a linguagem. Desenha aí para poder entender. O desenho, o exemplo, ele é só o meio, mas ele não vai explicar o que o Spinoza está querendo dizer, certo? É um exercício do pensamento, já é uma determinação intrínseca do pensamento. Por isso que eu falei que exige esforço, paciência, tudo isso, para exatamente a gente ir além da imagem, ir além do primeiro gênero de conhecimentos, que ele vai chamar esse segundo gênero de irracional. Olha que interessante. Que não é a razão do Platão, não é a razão do Kant, ele usa a mesma palavra, mas é um outro sentido. É ligar o efeito às causas reais, é isso. Não é a causa imaginária, são as causas reais, as misturas entre os corpos. É esse exercício do pensamento, né, que eu passo a cada vez mais desejar, né, exercitar essa potência de conhecer a ordem da natureza no segundo gênero. Por isso que a postura diante que me acontece é diferente. Se estou triste, não vou odiar um objeto que é causa da minha tristeza. Se estou alegre, também não vou amar um objeto que é causa da minha alegria. Eu entendo que é a maneira de ser afetado por aquele, entre aspas, objeto talvez não seja a melhor palavra, mas Spinoza ele usa muito essa palavra. Não? Mas para a gente poder entender que é a maneira como a gente é afetado que é a causa dos nossos afetos. E outra, para vocês entenderem que uma coisa é muito mais complexa, por isso que realmente é esforço, exige paciência, é um trabalho durante toda uma vida. Os nossos corpos estão sempre mudando. Então aquilo que combinava com a gente não combina mais. Um alimento, uma música, um livro, alguém, já não combina mais. O nosso corpo está pedindo, existe desejo no corpo também, para ser afetado de outras maneiras, quebrando hábitos. Essas organizações utilitárias, dos órgãos do corpo, certo? Para falar de uma maneira mais lá do Deleuze, e do Guattari, certo? Então, nesse segundo gênero eu entendo isso. Então eu vou buscando o máximo que eu posso ser causa dos meus próprios afetos, e aí eu vou me alegrando comigo mesmo, sem ninguém precisar saber disso. Porque no terceiro gênero do conhecimento, diz o Spinoza, que ele vai chamar de conhecimento intuitivo, que surge do segundo, ele já é um conhecimento da essência, da nossa própria essência do corpo e também da essência da nossa própria mente. E toda essência para o Spinoza ela é eterna, ela é parte da essência da natureza ou de Deus, de tal modo então que o Deus do Spinoza ele coexiste com os seus produtos, digamos assim. Deus está presente na gente, e essa parte de Deus na gente é a essência do corpo e também a essência da própria mente. Então existe algo na gente que não morre, que é eterno, só que esse algo na gente que não morre e que é eterno não tem nada a ver então com a identidade da imaginação, o eu fixo, o sujeito da consciência, etc. Aqui já é aquilo que Spinoza chama de experiência da eternidade. É quando você produz a sua própria essência através de uma maneira, então, de ser afetado pelos outros corpos. Ou seja, a essência para Spinoza não é a essência do Platão, fixa, imutável. A essência para o Spinoza, ela é modificada, ela é produzida através dos encontros que a gente tem com os outros corpos. Aqui no terceiro gênero, então, eu me torno produtor de mim mesmo. Eu produzo, então, a essência do corpo e produzo também a essência da mente. É algo mais ou menos assim, porque eu sei que isso aqui tem um nível de abstração enorme. Pensamentos que são produzidos em mim, que, na verdade, são as minhas ações sobre o mundo que produziram esses pensamentos. Então, modificações que eu experimento, que eu sou causa. Na verdade, em razão das minhas ações sobre o mundo, eu sou causa dessas modificações. Então eu vou me diferenciando de mim mesmo o tempo inteiro. Então eu estou me produzindo.
Existe uma dimensão artística aqui da própria existência. Né? Eu sou artista de mim mesmo. Para chegar a algum lugar não existe isso. Eu quero cada vez mais me diferenciar, ter outros pensamentos, experimentar outros afetos, ser afetado de maneiras cada vez mais diferentes, certo? Para que a minha vida seja cada vez mais intensa. Então, isso tem relação direta, então, com o conhecimento intuitivo. Aí, eu já nem penso na morte. Né? A morte já não é um problema para mim, não que eu queira morrer, né? Mas eu não vou, então, conduzindo a minha existência, o meu pensamento, na ideia da morte. A ideia da morte quase pouco me incomoda. O Spinoza tem um trecho muito bonito da Ética, quando ele diz assim, que este homem livre quase não pensa na morte. Por quê? Porque a sua filosofia é a filosofia da vida. E essa vida, então, é essa vida que é eterna, que é a essência do corpo e a essência da mente. Só que isso, que é o que ele chama de conhecimento intuitivo, só é possível porque a gente já é ativo, a gente já é causa das nossas próprias modificações, a gente já é capaz de criar o nosso mundo próprio. Essa história de mundo próprio que eu falei que vem lá da etologia, né? Então o carrapato, ele vai lá, cria o mundo próprio dele, a mosca, o cão, o gato, a onça, ou seja, não adianta o carrapato querer imitar os afetos do leão, não tem como. O leão que vai ter que inventar maneiras dele ser afetado pelos outros corpos, e o carrapato também. Eles estão na floresta, mas aquilo que eles vão selecionar é de acordo com aquilo que eles podem, certo? Não adianta querer imitar os afetos, não só de um outro animal, mas também de um outro ser humano. Não adianta. Posso admirar alguém, aí eu quero ser como alguém. Não, pode esquecer. É uma singularidade ali. A questão é conquistar essa singularidade. Não ser um escritor como fulano, não ser um esportista como fulano, ou etc. Na verdade, é a própria singularidade aqui. E isso, então, envolve algo daquilo que eu já falei para vocês, que é uma abertura, na verdade, ao imprevisível. Eu não sei o que vai dar através de uma experimentação, né? De uma maneira diferente de ser afetado, quebrando hábitos. Eu não sei. Eu me abro, então, ao imprevisível. Mas somente aí que eu sou capaz de compreender que tal maneira de me relacionar me convém, porque não está escrito isso em lugar nenhum, aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Eu tenho que, na verdade, me colocar em experimentação. E aí, de novo, aquele contentamento que eu já falei antes, né? Você está se alegrando de muitas maneiras, de acordo com aquilo que você pode. A mente é estimulada, é isso. Para Spinoza não tem segredo. É a mente se estimular. Cada vez mais que você está alegre, experimentando esse contentamento, mais próximo você está de ter essa ideia adequada de si mesmo. Ou seja, dissociar a imagem que você tem consciência do afeto. Não é o objeto que eu tenho essa imagem que é a causa do meu afeto. É a maneira de me relacionar. Será que de um outro jeito pode se compor? Acabou, então, a hierarquia de corpo e pensamento, ou de mente, que é algo muito em voga, né? No Ocidente. Começou isso com Sócrates e Platão, né? Que diziam que o corpo era o túmulo da alma, aquela história toda, né? Acabou isso. Na verdade, ambos exprimem a mesma potência que a potência de Deus. Essa essência que eu falei aqui antes, a essência do corpo e a essência da mente, são partes da essência absoluta da natureza, que é o que ele chama lá de Deus no século XVII. Tudo bem? Enfim, e se alguém quiser aproveitar agora, né, que a gente vai até o final abrir para as perguntas e comentários, se alguém quiser aproveitar, tomar uma água, tomar um vinho, se compor com alguma coisa lá do bar, né, fique à vontade, tudo bem? Tem alguém já querendo ou não? Senão eu continuo até as 10. A gente dá o curso aqui já hoje, né? Boa noite. Boa noite, Rapaz. Queria que você explorasse um pouco mais, eu não sei se é exatamente uma dúvida, mas eu queria que você explorasse um pouco mais essa ideia de que o ser, em Spinoza, procura se compor, né? O desejo, conatos, a vontade de se manter e se compor. Porque a gente tem, de novo, aquela diferenciação entre teoria e prática, a gente tem aquela ideia de que o ser é neutro, né? O livre-arbítrio, o ser é neutro. Sim. E na verdade em Spinoza não, o ser não é neutro, ele é positivo, ele é uma afirmação. Perfeito. E eu queria entender um pouco mais
mais esse ponto, por que que não é neutro, por que que é afirmativo. Tá. Aí seria a gente se aprofundaria um pouco mais em conceitos, tá? Pode ficar um pouco abstrato, mas tudo bem, a gente não tem como, né? Um grau de abstração na obra de Spinoza, mas aí a gente tenta trazer isso para o concreto, tudo bem? O que é o Deus para ele? Deus para ele é uma substância absolutamente infinita. E ele define o que é uma substância. A substância é causa de si. Então não tem nada fora de Deus. Porque se Deus é causa de si, nada criou Deus. Ele é causa de si, ele se produz, certo? Se Deus é causa de si, se pertence à essência de Deus, ou dessa substância, à sua própria existência, isso já é afirmação. O que seria a negação? Deus, para existir, dependeria de algo de fora, mas ele não seria Deus, ele não seria causa de si. Então Deus necessariamente existe. Deus existindo já são corpos e mentes, para falar de uma maneira um pouco mais simplificada. Então os corpos e as mentes, mentes humanas e não humanas, corpos humanos e não humanos, já são modificações de Deus. É Deus existindo, Deus já na existência, certo? Mas nesses corpos e nessas mentes, Deus ele continua, ele coexiste com esses modos, com esses corpos e com essas mentes. O que nos liga aqui nós, corpo e mente, como modificações de Deus, o que nos liga a Deus é a nossa essência. O que é a nossa essência? Aquele conato que eu falei antes. Sabe aquela história da plantinha, né, que nasce lá no minhocão, né? Ela vai buscar o sol, certo? Isso é uma força interna, é o Deus nela, certo? Tem mente e o corpo que a gente vê ali, ok? Então ela vai buscar sempre aquilo que aumenta a potência dela, senão ela ficaria lá, no concreto, tudo bem? Isso é cada parte do nosso corpo, cada célula, tudo, na verdade tudo, absolutamente tudo. Então Deus não se nega, né? Deus não se destrói, né? Deus é afirmativo. Então esse esforço, essa potência intrínseca à coisa, que é a parte eterna da gente. Então até o mais ignorante dos homens, ele é eterno, só que ele ignora isso. Aí ele vai criar o falso infinito, uma falsa eternidade, aquela prometida que você não experimenta. Aí aquilo que eu falei, você pega ou larga, de acordo com a sua maneira de ver. Eu estou triste aqui, vem um sacerdote e diz o seguinte: se você fizer isso, você vai ser salvo no outro mundo. Ah, que bom, eu me mantenho ignorante. Então, enquanto eu existo, a plantinha, cada célula do meu corpo, a gente mesmo, a gente sempre se esforça para o quê? Para aumentar a nossa própria potência. Mas o que aumenta a nossa própria potência? O que se compõe com a gente. Então, a plantinha vai buscar o sol, porque é a luz do sol que se compõe com ela. A gente vai buscar um monte de coisa, porque é esse monte de coisa que se compõe com a gente. Então isso que não dá para se arrancar da natureza. É impossível, porque é isso que sustenta toda a realidade. Então veja que é um pensamento, Nietzsche chamava já de super-homem, além do homem, que é esse que mata o niilismo, e afirma isso. No fundo é isso. Ou seja, em vez de ficar preso numa instrução, né, numa maneira ainda, um saber utilitário, esse meu saber já é maneira de viver. Ou seja, eu vou buscando o meu sol, né? Eu vou buscar a minha água, eu vou buscar aquilo que se compõe, aí eu me produzo. Nem o Deus da teologia sabe o que vai acontecer aí, né? Porque você está se produzindo. Que ideias que você vai ter, que desejos que você vai ter, que maneira de viver que você terá daqui a 10 anos. Ninguém pode dizer isso, porque você está se produzindo. E é isso que a gente deseja. Então, a questão do ser afirmativo e não esse ser negativo tem a ver com isso. A definição, logo, se eu não me engano, é a primeira definição da ética, certo? A substância é aquilo que é causa de si. Então é isso, se é causa de si, ela não se destrói, ela é eternamente afirmativa. O problema todo é que os homens ignorantes mutilam a vida, esmagam a vida. Aquilo que o Deleuze diz no abecedário, né? Que a arte, ela libera uma vida aprisionada. É isso. Porque você sente de um outro jeito. Ela quebra hábitos, a arte, né? Faz o seu corpo se afetar de um outro jeito. Ela libera uma vida que está aprisionada.
uma vida entristecida. Então, é uma questão política, não só a arte, a clínica, a própria filosofia, tudo tendo em vista, então, essa generosidade spinozista, que é liberar a vida que está aprisionando.